Essa é a primeira reunião desse ano de 2020. Eu queria que você, aí na mesa onde você está, perguntasse para o irmão que está aí do seu lado, perguntasse assim: o que é que você está disposto a fazer para que este ano seja uma bênção na tua vida? Pergunte aí para ele. Amém? Será uma bênção em nome de Jesus, amém? Nós gostaríamos de dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando. Faz assim um sinal com tua mão, você que está nos visitando nessa noite. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, à reunião dos homens valorosos. E o tema dessa noite, o primeiro tema do ano, é esse que está aí, já deve estar aqui atrás. O homem prudente. Por que começar o ano falando de um tema como esse? Sem dúvida, por causa da importância que existe deste tema na nossa vida, o interesse do Senhor em que sejamos este homem prudente. E quero declarar em nome de Cristo Jesus, que não vai haver uma placa que nós vamos dar para ninguém, para as pessoas: olha, ali vai um homem prudente, por causa de uma placa, por causa de uma camisa. Mas as pessoas vão identificar este homem prudente, do comportamento de cada um de nós, a cada dia. Quando alguém pensar, por exemplo, se for o seu caso, de estar disponível para dirigir, para levar alguém, e perguntar assim: olha, eu tenho uma pessoa muito importante da minha família, eu tenho um adolescente, uma criança para conduzir até tal lugar, eu preciso de um homem prudente para dirigir esse carro. Vão lembrar de todos nós, em nome de Cristo Jesus, amém? Estou tomando um exemplo, que é muito corriqueiro, porque quando nós queremos alguém para conduzir algo importante para nós, aqui irmãos, ó, tem uma mesa aqui, ó, mais vazia, nós pensamos logo em alguém de responsabilidade, em alguém prudente, não é verdade? Então o homem prudente é algo extremamente importante na nossa vida, e esse foi o primeiro tema que veio ao coração, direcionado pelo Senhor, para tratar com vocês, e espero que em nome de Cristo Jesus, possamos sair daqui com uma consciência do significado disso na nossa vida. Passei o primeiro slide. Quando fala-se de homem prudente, a nossa referência não pode ser outra que não a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, em Mateus 7, versículo 24 e 25: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, alguns textos falam as enchentes, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O Senhor usa esta colocação no final de algumas outras colocações para identificar o que é um homem prudente. Interessante que ele usa uma construção, e daqui a pouco eu vou usar essa construção aqui para citar um pouco dessa prudência. Mas entenda, esse homem prudente foi aquele que foi construir uma casa e construiu sobre a rocha. Isso não foi à toa. Pode passar o outro. Se ele construiu sobre uma rocha, não foi uma coisa assim à toa: olha, tem uma rocha ali, eu vou construir do nada. Ele teve o conhecimento, ele teve as informações, ele teve os ensinamentos para saber que quando se faz uma casa, teria que se tomar cuidado com as chuvas, com as enchentes e com os ventos. Porque ele iria colocar quem dentro daquela casa? Ele e a sua família. E aquela casa não poderia ir abaixo, porque senão a família dele, ele e a família dele seria prejudicado. Então a visão dele levou a ele pensar: bem, tem chuva, tem enchentes e tem ventos. Então, qual o melhor local para, de uma forma prudente, eu construir a minha casa? Uma rocha. Então, conhecimento é fundamental. E aí, quando se analisou aquilo, qual o resultado? Ali tem uma casa em cima de uma rocha. Talvez, se a gente olhar pela parte prática, dizer assim: olha, deve ter dado um trabalho para fazer aquela casa ali. Mas aquele
foi o melhor local. E olhe que tem uma rocha, ainda tem um alicerce ali, tudo direitinho, não é? E a casa está em cima da rocha. Então não é à toa uma construção como essa. O homem prudente, ele busca o conhecimento, ele busca o discernimento, para que ele tome as atitudes de um homem prudente. Continua. E o que é prudência? A palavra prudência vem do latim, prudentia, que significa previsão. Uma previsão, uma visão anterior. É uma visão como aquele homem que foi construir a casa sobre a rocha, pensou bem. Pode estar tudo tranquilo, não tem tempestade, não tem enchente de rio, não tem vento, está todo mundo tranquilo, mas um dia pode ter. E a previsão que a prudência que é, quando se fala da previsão, que o significado é previsão, cautela, a gente vai ver ali, leva a isso. Eu lembro da construção desse templo, o nosso irmão Bira era responsável por ir para a rua comprar um material. E um dia ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele chegou, rapaz, eu cheguei numa loja, numa casa de material de construção, e pedi um ferro, pedi uma bitola de ferro, e perguntaram para mim se ele estava construindo uma ponte, porque era um ferro muito grosso. E aí, se observou isso porque havia uma necessidade de ter uma segurança. E aqui tem nosso irmão Geraldo Barros, que foi o responsável por isso aqui. E se eu não estou enganado, um dia ele fez a seguinte colocação: porque como ficam pessoas aqui em cima, em todos os cultos, existe um peso de cada pessoa, e isso aqui tem que suportar. Mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse: olha, nós temos que fazer o cálculo aqui, para se acontecer alguma coisa, e todas as pessoas forem para um único ponto, aquele ponto suportar o peso de todo mundo que está ali em cima. É mais ou menos assim? Pronto. O nome disso é o quê? Prudência. Porque se não fosse assim, nenhum de vocês estava embaixo agora. Ou pelo menos hoje, porque está vazio. Mas no culto ia ficar pensando: e se estiver lá em cima cheio, será que vai cair? Pois é. Vocês podem ficar tranquilos, porque a prudência foi aplicada, não só por causa da ciência, mas também porque em tudo que se é feito na direção de Deus tem que ter prudência. Então entenda, a prudência é o quê? Previsão, cautela, precaução. É característica de quem se comporta de maneira a evitar perigo ou consequências ruins. E na construção da casa sobre a rocha, o que se evitou foram problemas, ainda que eles pudessem existir, e eles existem, e pode acontecer na vida de qualquer um. Eu tenho que ter uma atitude de homem prudente para poder evitá-los, ou se eles acontecerem, eu ter condições de passar por eles e atravessá-los. Amém, irmão? O mundo tem diversas pessoas que conhecem sobre isso, todo mundo conhece sobre prudência. Inclusive tem um filósofo romano, chamado Cícero, que ele disse uma frase interessante: prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Ou seja, eu desejo, mas por uma forma prudente, por avaliar os riscos, por prever algumas coisas, eu devo evitar aquilo para a minha vida. Pode passar o próximo. Esse aí é muito conhecido. Aristóteles escreveu: o homem prudente não diz tudo o que pensa, mas pensa tudo quanto diz. Ele deve ter pesquisado isso na palavra, porque isso é muito antigo, está na palavra. Os princípios todos de vida estão na palavra. E aí eu estava lendo um comentário dizendo assim: Aristóteles lia a Bíblia? Bem, se ele não lia, eu não sei, não fui a fundo, mas sem dúvida ele conhecia os princípios que estão na palavra. E como a Bíblia é o livro mais difundido, ele sem dúvida conhecia aí os princípios, ele aplicou na vida dele coisas que estão na palavra para todos nós. Então ele diz exatamente aquilo ali. Agora vamos para a palavra. O que a palavra nos diz? Provérbios 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e conselhos. Quando existe a sabedoria, a prudência tem que caminhar junto. Isso está na palavra. Nós temos relatos de homens na Bíblia que tiveram diversas atitudes que deixam configurada a prudência vinda da parte do Senhor. Quando você olha para Davi dentro daquela caverna, e que era perseguido por Saul e teve uma oportunidade de matá-lo,
E ele só faz cortar a pontinha da orla do manto de Saul. Então os homens dele dizendo: olha, Deus te concedeu a oportunidade de você matar esse homem que te persegue. E com muita prudência, Davi diz: não, ele é ungido do Senhor, como eu vou tocar nele? E por causa de uma atitude prudente, ele se livrou de muitos problemas, porque ele mataria um homem que é ungido do Senhor. Quem era ele? Ele tinha conhecimento de Deus, ele tinha conhecimento da palavra, então ele sabia muito bem o que ele deveria ou não fazer. E outro versículo que está lá em Provérbios diz: no coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo o que existe na alma dos tolos vem a público. Ou seja, o tolo, ele fala de qualquer jeito, mas porque a sabedoria no coração do prudente está ali, ele vai pensar muito bem naquilo que ele vai dizer, naquilo que ele vai, na forma como ele vai se comportar e nas atitudes que ele vai tomar e como ele vai fazer. Entenda que isso aqui é algo para a nossa vida, para todos nós. Eu ouvia um relato de um pastor de uma outra cidade. Ele fez chamou de live, e ele dizendo, ele era profissional da área médica, ele trabalhou numa cidade à beira da praia, e ele disse que a maior frustração dele é porque tinham muitos afogamentos ali, e a maioria das pessoas que chegavam vítimas de afogamento, quando chegavam no hospital, elas vinham a óbito. E ele dizia, todo o plantão dele tinha muitos óbitos, e ele disse: meu Deus, eu não consigo salvar ninguém. E ele já fazendo automáticos os procedimentos, mas as pessoas vinham e faleciam. Aí um dia chegou um rapaz correndo, já tinha alguns óbitos naquele dia, entra um rapaz no ambulatório com a moça no colo, e coloca a moça na maca, e aí o rapaz pediu a palavra para dizer: não, sai daqui, deixa eu falar, não, sai daqui que você não tem nada o que fazer aqui, vá-se embora. E começou a fazer os procedimentos para tentar salvar a moça, e daqui a pouco, aquela moça acorda já com um tubo, já colocado em sua boca, e acorda e tira tudo e disse: o senhor é maluco? Ele: maluco? Porque o senhor é maluco? O que eu estou fazendo aqui? Ele disse: moça, você não se afogou? O rapaz lhe trouxe: afogou o quê? Eu caí no meio da rua e bati a cabeça e desmaiei, me trouxeram para aqui. Aí o rapaz: o senhor não quis deixar eu lhe dizer o que estava acontecendo? E ali ele dá um grande exemplo. Às vezes as evidências não são suficientes para fazermos as leituras corretas. E às vezes nós nos acostumamos a só fazer as leituras, nas leituras esquecemos da prudência. É prudente, antes das atitudes, investigar, ainda que você conheça muito, ainda que as evidências lhe digam, investigue e vá buscar o auxílio do Senhor, que é o nosso maior amigo. O Espírito habita em nós. Senhor, eu estou vendo aquilo, mas aquilo mesmo me direcione. E aquilo foi uma grande lição. Ele depois disse assim: aquilo ali mudou a minha vida. Aquela jovem, ela saiu chateada, porque colocaram um tubo para fazer aspiração, uma loucura, e ela saiu de lá, nem me perguntaram nada, estão dizendo que eu estou afogado. Aí o rapaz: por que você não falou? O senhor não deixou? Eu vou falar como? Então, essa sabedoria, a prudência nos leva. E quero dizer para vocês, irmãos, todos nós que estamos aqui, o Senhor, quando fala de um homem prudente, Ele está nos dando a oportunidade de nos livrarmos de muitos problemas, Ele está fazendo o papel de Deus, o papel de Pai, e o Senhor Jesus, Ele vem trazendo a mensagem do Pai, para nos evitar problemas enormes na nossa vida. Está na palavra. O Senhor Jesus também nos dá. Pode passar o próximo. Ele diz lá em Mateus 10,16: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Era uma situação que os discípulos iam enfrentar, perseguição, perigo. Ele diz: eu os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Essa simplicidade significa a falta de malícia. Observe que quando você chega no meio da rua, se tiver pomba, ela pousa do seu lado, ela não está nem aí. Se brincar, você passa junto dela e pisa. Ela não está nem aí, na sua simplicidade. Mas você não vê serpente andando no meio da rua, porque a serpente é prudente. Ela sabe que alguém pode vir e tentar tirar a sua vida. Se uma serpente entrar em uma caverna, ela vai para o fundo da caverna. Se uma serpente tiver uma fenda de uma rocha,
ela vai tentar chegar no local mais distante que o homem, que algum predador possa tentar alcançá-la. Então, devemos ser sem malícia, mas ao mesmo tempo prudentes. E Jesus foi nosso maior exemplo de prudência. Imagine vocês se quando trouxeram aquela mulher adúltera e perguntaram: e aí? Vai fazer o que com ela? A lei de Moisés manda matar, manda apedrejar, e tu dizes o quê? Queriam pegar Jesus em uma situação onde ele, se mandasse matar os romanos, vinha em cima. Se mandasse apedrejar os romanos, vinha em cima. Se não mandasse fazer nada, os judeus vinham em cima por causa da lei de Moisés. Ele diz, de uma forma muito prudente, ele se cala, escreve, depois diz a palavra que todo mundo conhece: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E por causa da prudência, ele nos dá uma grande lição. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Mas nesse texto ele fala assim: que palavras são essas? A pergunta é essa: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, obrigado, meu irmão, a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que palavra é essa? Não tem dúvida, é a palavra do Senhor. Mas essa colocação é feita depois do Sermão do Monte, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, e lá em Lucas, no capítulo 6. E esse Sermão do Monte, ele senta, ele começa a dar ensinamentos que vão trabalhar a ética, a moral, vai trazer revelações da palavra, justamente para dizer: olha, estou passando para vocês aqui uma bagagem, e essas palavras, quem a seguir, este é um homem prudente. E naquelas palavras eu não vou ler aqui não vou ler aqui aquele sermão todo, mas ele fala das bem-aventuranças, fala dos limpos de coração que verão a Deus, fala dos humildes que herdarão a terra, fala dos pacificadores que serão chamados filhos de Deus, fala dos homens que têm sede e fome de justiça e terão essa necessidade saciada, fala de muitas coisas. Vai falar sobre, volta aí, por gentileza, vai falar sobre as bem-aventuranças citadas, vai falar sobre homicídio e perdão, o que diz a lei e a revelação dele sobre a necessidade de se perdoar, de ir atrás das pessoas e resolver as situações. Fala sobre adultério e fala sobre o desejo do coração, onde o homem já adultera quando no coração dele já fica naquele desejo. Fala sobre divórcio. Fala sobre juramentos, como você deve fazer os juramentos e a importância deles e o cuidado tem que ser com eles. Amar os inimigos. Vai falar sobre oração e persistir na oração. Pode passar. Fala sobre jejum, fala sobre ostentação, fala sobre servir a dois senhores, não se serve a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro. Fala sobre as preocupações da vida, fala sobre ansiedade, fala sobre precipitação, os falsos profetas. Depois que ele fala tudo isso, aí ele diz: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente. Se eu perguntar a cada um de vocês aqui, quantas vezes vocês já pararam para ler a palavra de Deus e para ouvir? Todos nós aqui temos inúmeros momentos que fizemos isso. Mas se não praticarmos, nós não seremos homens prudentes. Seremos insensatos. O Senhor dá todo aquele ensinamento e diz: ó, você tem que ouvir e tem que praticar. Volta um instantinho. Volta mais um. Pronto, agora pode passar o próximo. A palavra em prática: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós somos homens prudentes, amém? Quero declarar em 2020 essa característica de homem prudente a cada dia será trabalhado na nossa vida. Não é uma opção, é uma necessidade, inclusive de sobrevivência. Creio que tem pessoas aqui que vão começar a lembrar que por causa da não observância deste ensinamento, de não olhar e dizer assim: olha, eu não fui prudente naquela área, alguma coisa aconteceu na minha vida. Quero lembrar que nessa noite essa palavra traz para nós um ensinamento para nós caminharmos daqui por diante de uma maneira um pouco diferente do que temos caminhado. E daqueles que já caminham, de intensificar e ajudar outros que não caminham a caminhar dessa forma. Pode passar o próximo. Ouve e coloca em prática, igual a homem prudente. Prudência é a atitude do sábio.
Diz para todo mundo que está aí na tua mesa: ó, meu irmão, se você é sábio, você tem atitude prudente. Amém? Quero convidá-los nessa noite a praticar um verbo que se chama prudenciar. Eu achei muito estranho quando vi esse verbo, mas é um verbo intransitivo. Existe o verbo prudenciar. Repete comigo: prudenciar. Prudenciar é ter um proceder com prudência. Então, quando tiver qualquer situação, diga: meu Deus, eu não sei o que fazer aqui, eu estou em dúvida, você vai prudenciar. Você vai ter uma atitude com prudência. E Deus vai lhe abençoar de uma forma tremenda. Você já imaginou se essa geração que vem atrás de nós for uma geração muito mais prudente do que nós somos hoje? E se a geração que vem atrás dela ainda for ainda mais? Não será algo assim muito tremendo? Muito tremendo, e nós deixaremos esse legado que é tão importante para deixar. Então, prudência é isso aí. Aí é a atitude de sábio. Aí tem aí uma imagenzinha que é uma atitude de prudência no mundo animal. Aquele cachorro está passando na faixa de segurança. É só para descontrair um pouquinho. Agora veja, às vezes a gente esquece de passar na faixa de segurança, não é? Então, às vezes o cachorro está sendo mais prudente do que a gente. Quando não existe a prudência, se estabelece o quê? O homem insensato. Esse aqui está fora da nossa vida, em nome de Jesus. Homem sensato é todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica. Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pode passar. Olha aí o resultado de você construir uma casa sobre areia. Talvez no dia que foi construir aquela casa, não tinha vento, não tinha água, não tinha tempestade, não tinha nada. Mas o prudente, ele faz uma previsão, ele olha, ele vê o conhecimento que é dado a ele, inclusive a palavra nos dá conhecimento para tudo nessa vida. E aí você olha, por conta disso, eu vou me precaver, eu vou tomar atitudes. E o insensato, ele não perdeu só uma casa. É possível que ele perdeu muito mais do que simplesmente algo que se pode colocar no campo material. Ele pode ter perdido aí muitas coisas muito mais importantes do que uma casa, muito mais importante do que móveis. Pode ter perdido outras coisas de valor, como a família, como seus sonhos, como muitas outras coisas. Pode passar. Falta de prudência. E aqui tem algo muito interessante, já para começando a finalizar essa primeira parte. A falta de prudência conduz a um caminho de perdas daquilo que Deus nos concedeu. Não adianta você pedir simplesmente para Deus abrir as comportas do céu e conceder muitas coisas que você tem. Se você não for um homem prudente, o que vier às tuas mãos pode ser perdido. O homem prudente, ele tem uma tendência de perder as coisas que chegam às suas mãos. E não é que nós vamos exaltar o que vem às nossas mãos, até porque nós somos maduros o suficiente para isso. Mas não devemos perder, muito menos por falta de prudência na nossa vida. Entenda, essa prudência atinge diversas áreas, a principal, que é da vida espiritual, pode vir na sua vida profissional, pode vir na sua família, na sua saúde, nos seus sonhos, em todas as áreas. A prudência, ela abrange tudo da nossa vida, tudo. Continua. Com a sabedoria se constrói um lar, é o que diz em Provérbios 24, 3. E com a prudência ele se firma. Você constrói o lar com a sabedoria, mas você precisa de prudência para cuidar da sua família. Mas como é essa prudência? É você começar a avaliar o que as suas atitudes vão gerar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Tem coisas que vão parecer muito boas, mas a prudência vai lhe dizer para você não ir por aquele caminho. Tem coisas que vão parecer difíceis e sacrifícios, mas a prudência vai dizer assim para você: olha, vá, porque isso vai abençoar a tua esposa, vai abençoar teus filhos, vai abençoar a sua vida como casal, vai lhe evitar problemas, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. O homem prudente, ele sabe avaliar essas coisas. Provérbios 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca o refúgio. O inexperiente, ou vou trocar a palavra, o imprudente, segue adiante
e sofre as consequências. Ou seja, o que é prudente, vê um perigo, ele busca refúgio, não, eu não vou. Mas o imprudente, ele não quer nem saber. Ele segue adiante. E eu acho interessante, desse seguir adiante, é que nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento daquilo que Deus tem ministrado. Mas ainda assim agimos como homens imprudentes. Eu vou dar um exemplo para vocês que aqui todo mundo vive isso, que é no trânsito e nas viagens. Existe uma multa que custa R$ 1.467,35. Essa multa, ela foi multiplicada 5 vezes para chegar a esse valor. Ela era 5 vezes menos. Em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela autorizou a lei para multiplicar por 5 essa multa. Essa multa, ela é a multa que é aplicada quando há uma imprudência de se passar numa faixa contínua. Ainda assim, com esta multa, o número de acidentes em nosso país não reduziu tanto quanto deveria ter reduzido. Uma vez, assim que eu tirei a carteira, eu estava com a carteira provisória. Eu vinha da cidade que eu trabalhava e tinha um carro muito lento na minha frente. E eu tinha ouvido na autoescola que se tiver metade do valor que é permitido na via, que você podia ultrapassar uma coisa assim, mas não teve zoado. Eu passei, tinha uma faixa dupla, passei, então passaram 2 e eu fui atrás. Lá na frente tinha um amiguinho esperando, de longe, um rapazinho identificado como guarda da Polícia Rodoviária Federal, e parou todo mundo. E aí não teve conversa. E eu disse para ele, primeira vez que eu faço isso, eu estou sabendo. E era a primeira vez, irmão. Eu tinha pouco tempo, era carteira provisória, mas não teve conversa. E não se preocupe não, você não vai perder sua hora, você vai pagar a multa. Isso que você fez, eu nunca me esqueci, isso que você fez é a maior causa de acidentes nas rodovias. Nunca me esqueci daquilo. E hoje eu tenho buscado fazer as viagens, tentando não fazer isso, e tenho observado que a gente chega no mesmo lugar, da mesma forma. E sem a multa. A multa por ultrapassar pelo acostamento ainda é maior do que essa aqui, se brincar. E essa multa aqui, se tiver 12 meses e você cometer de novo, ela dobra o valor. Mas ainda assim, muitos continuam cometendo imprudências. E o que chama a atenção é que a palavra diz assim, o homem imprudente, o homem insensato, a casa dele acontece isso, vem as coisas e ela vai abaixo. E muitas vezes nem assim nós nos alertamos para ser prudente, mas nessa noite o Senhor quer nos alertar. Nós seremos homens muito mais prudentes do que nós somos, em nome de Cristo Jesus. Eu tomei esse exemplo, mas ele vale para todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. E olhe que são coisas tão simples, pode evitar problemas tão terríveis em nossa, dos mais simples aos mais complexos. Você pode estar numa rua e você não conhece a rua e está lá alagada. Por prudência você não passa. No máximo, se você conhecer a rua e souber que tem buraco, você vai para um canto. Mas se você não conhecer, você espera alguém passar na tua frente para ver se acontece alguma coisa, para depois você ir atrás. Não é isso que a gente faz? Porque se alguém passou é porque conhece. E se não acontecer nada, você vai atrás, vê até onde a água vai na roda e vai atrás. Porque se você for sem saber, você pode ter um grande prejuízo. E vai para lá na oficina e gastar muitas vezes o que não estava programado para se gastar. A próxima. Como a prudência tem feito parte da sua vida? Essa é a pergunta nessa noite. Como a prudência, você vai pensar desde a sua vida espiritual, seu casamento, sua vida profissional, suas decisões no comércio, suas decisões em relação à sua saúde, como tem feito? Porque existe uma grande verdade. Seja o homem prudente ou imprudente, as intempéries, as situações da vida batem na mesma porta. A diferença é que o prudente vai ter muito mais chance de atravessá-las e o imprudente muito mais chance de sucumbir diante delas.